Olá, amigo telespectador que já está ligadinho no nosso podcast. Gente que faz esse podcast semanal, em que a gente tem feito diferença na vida de muitas pessoas, não só com as histórias que são contadas aqui, mas também compartilhando um pouco do comércio, do varejo e do crescimento da economia aqui do Distrito Federal. Hoje, uma segunda-feira especial, com um podcast mais do que especial. Ontem foi Dia das Mães e hoje trouxemos uma empresária e sua filha. Então, nada melhor do que ter essas duas mulheres incríveis aqui para contar um pouquinho da história da empresa que está há 35 anos no mercado fazendo história. Então, vou começar apresentando ela, a sócia proprietária da marca. Primeiro, muito obrigada pela sua presença. E estou aqui com Cristiane Moura, ela que é proprietária da Dois Tempos e também associada aqui da CDL. Cris, já é Cris, né? Você me chama de Naná, eu chamo de Cris, tá tudo certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui no CDL, que é uma parceira da gente já há algum tempo. E obrigada, ainda estando com a minha filha, para mim é mais gratificante ainda. E a gente estava aqui no pré-podcast, gente. Eu falo que sempre o pré-podcast daria um outro episódio, uma conversa descontraída. Sua mãe já estava adiantando um pouco da história. Da conversa, exato. E aqui também estou com Carol Moura, ela, que, como ela mesmo disse, em empresa familiar faz de tudo um pouco, mas se fosse para colocar uma denominação do cargo, ela faz parte do planejamento estratégico da empresa. Exato. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, prazer estar compartilhando esse momento com a minha mãe também, que é a pessoa que mais me ensina sobre tudo. Eu estou muito feliz. E a gente tem aqui duas gerações, né, de empresárias e, como o próprio nome do podcast diz, né, gente que faz, mulheres que têm feito a diferença aqui no comércio e com 35 anos de história. Cris, eu quero que a gente comece do começo. Volta lá e fala como começou essa empresa e da onde surgiu essa vontade de empreender e nesse ramo, no ramo da moda. Se eu for voltar atrás, eu vou dizer para vocês que eu nunca imaginei que ia ser da moda. Eu era bem ao contrário da moda. Meu pai brigava comigo porque eu vivia de short na rua brincando. Eu sou formada em educação física, então não tem nada a ver com moda. E achei que ia atuar na área de moda, mas minha mãe era costureira desde os 13 anos e ela já tinha uma pequena empresa, que não era uma empresa, gente, na parte de cima de casa, que a gente morava na 705, então ela costurava em cima para o clube dela. Para as amigas dela. Para as pessoas. E fazia roupa mesmo. Roupa mesmo. E ela vendia também algumas roupas, que era a sacoleira, mas não era esse nome naquela época, não. E isso, tempo atrás, eu vivi com a minha mãe costurando. Minha mãe, como eu falei, ela costura desde os 13 anos. E sempre eu tive brincando de boneca, eu sempre fui muito de brincar de boneca, e enquanto ela fazia as roupas, eu fazia roupa de boneca também. E eu me lembro até de um episódio que eu botei um alfinete, minha mãe é daquelas costureiras antigas, que hoje não pode isso. Eu botei vários alfinetes na boca, porque minha mãe era daquelas que botava alfinete, não podia ser de batom, não, senão sujava. E ia pegando o alfinete da boca e ia alfinetando as coisas. E eu queria fazer igual. E aí eu falei, mãe, engoli o alfinete. Aí ela, que isso, menina? Você engoliu o alfinete? E aí, passou-se o tempo, meu pai chegou, a primeira coisa que eu falei, pai, engoliu o alfinete. Essa menina realmente engoliu o alfinete. Então, minha experiência... Corre para o hospital ou deixou o alfinete lá? E acharam esse alfinete, mas depois a gente ficou lá caçando e sumindo. Então, mas, Carol, você nunca engoliu o alfinete, não? Não cheguei nesse ponto, não. Eu passo meio longe da costura, pra ser sincera. Então, assim, a vida de costureira, que era da minha mãe, já estava na minha vida também. Mas não, fui para essa área, fui para da área da educação física. Meu pai tinha uma farmácia, essa farmácia não estava tão bem. E eu digo, isso foi em 1990. Por isso que a gente está fazendo 35 anos agora. Esse mês a gente fez 35 anos. E meu pai falou assim, olha, a farmácia não está legal. O negócio da minha mãe, Adélia, querida, estava ótimo. Então, vamos investir. Aí meu pai desmontou tudo e botou a loja da minha mãe para... Ele teve essa visão de saber que uma área não estava dando certo e virou essa chavinha e quis investir realmente no trabalho da sua mãe. E uma área da mulher, né? Sabe? Eu sou fã do meu pai. Para mim, esse ato dele foi, assim... naquela época, gente, meu pai não usava uma calça jeans. Meu pai só usava calça de tergal, que chamava naquela época. Então, era um senhor. E... acreditou, apostou na minha mãe, aí desmontou toda a farmácia, só que era no mesmo mês que aconteceu o plano Collor. Ou seja, o dinheiro que eles tinham ficou confiscado. Quem viveu aí, são a galera que viveu
sabe o que é isso, então ficou totalmente confiscado e não teve grana pra nada. Aí o que ele teve que fazer? Chamar eu e meu irmão para sermos os vendedores, porque ele montou tudo, mas não tinha mais dinheiro. Precisava de alguém, mão de obra gratuita, Mão né? de obra gratuita e familiar. Olha, encontrou. Perfeito, perfeito. Mas, na verdade, ele estava treinando esses empresários da vida que hoje estão aí. Ele já tinha uma visão de futuro. Já, e aí bem mesmo, né? E aí a fábrica foi embaixo, porque é uma loja na 202, que é a loja que a gente tem até hoje. É a nossa matriz, é lá. Então a fábrica era embaixo, ele montou a fábrica que era na casa da minha mãe embaixo, botou a gente vendendo na parte de cima. E foi assim que surgiu há 35 anos, há 2 tempos. Ah, e por que é 2 tempos? Justamente porque eu era da educação física e eu achei que ia para uma linha esportiva. Em 2 tempos, não tinha isso? Ah, em 2 tempos. Eu achei que ia para essa linha. Naquela época, se fazia muito... Era camisaria. Não tinha muito a vibe de moda, né? Então, a gente achou que ia para esse lado. E acabou que não. Virou em 2 tempos, você fica linda, maravilhosa. Mas ressignificou o nome. O nome acabou... É isso. Isso, cara. Ele é um nome muito forte, né? Hoje a gente ainda tem essa expressão, não só no esporte, mas um pouco dessa questão de você quer estar pronta em 2 tempos. Mulher, né? A gente está aqui fazendo esse Praticidade. especial do Dia das Mães. A mulher, ela tem muitas faces, muitos papéis e realmente precisa fazer essa gestão de tempo de uma forma muito organizada para conseguir dar conta de tudo. E aí, Carol, você vendo a sua mãe, né? Fazer tudo isso, dividir a vida e conseguir empreender, de onde surge? Porque a gente fala que hoje é muito difícil ter a sucessão. A sucessão é um dos temas mais discutidos dentro das empresas familiares, porque nem todo mundo tem essa aptidão. Às vezes entra por obrigação, mas nem todo mundo tem essa aptidão. Como foi para você? Bom, então, eu vivi há 2 tempos, tá na minha vida antes de eu, de fato, existir, né? Então, eu cresci nesse cenário de correria mesmo, de fábrica, lojas, enfim. Sempre vislumbrei isso, assim, no sentido de admirar o que minha mãe fazia, mas ainda criança eu não entendia muito bem, assim, é óbvio que você vai crescendo, você vai pensando em outras coisas, pensei em prestar vestibular para arquitetura, jornalismo, enfim, eu transitei por algumas coisas, e aí eu me dei conta de que eu faria administração, porque, assim, todos os testes vocacionais que eu fazia, dava administração e eu dava meio que uma ignorada, assim, tipo, não vou fazer a mesma coisa que minha mãe faz, e minha mãe nem é formada em administração, minha mãe é formada em educação física. Mas sabe aquela coisa de distância, assim, tipo, não vai ser pra isso. Sendo que tudo me levava para um lado mais empreendedor, mais de... Já estava em você, Exato. independente da sua mãe. Não, com certeza. A gente brinca, né, que as nossas brincadeiras de criança, pelo menos as minhas, não era de boneca, não era nada disso. Eu pegava DVD e CD e colocava em prateleira e vendia. Eu fazia desenho e vendia. Exato. Era o que eu via. O sonho da minha vida era ser caixa, sabe assim? Eu sempre fui pra esse lado. Desfilava, né, Carol? Também adorava. E aí tinha a ver com a moda por conta disso, enfim. E aí eu decidi... Exato. Mas olha, eu até ia te parabenizar antes, até pelo seu tom de voz, você falou de jornalismo. Eu acho que a gente pode ser grande parceiro. Quem na sabe, né? segunda graduação Quem sabe, aí. pois é. Ó, Eu pensei muito A Cris vai no brigar jornalismo. eu querer, né, pegar você da Por empresa. favor. Deixa ela quietinha. Pois Continua, é. Carol. Então, eu decidi prestar vestibular para administração. Passei na UNB, fiz o curso. Mas eu percebi, assim, que eu aprendi mesmo estando na empresa. Eu tive um privilégio de conseguir colocar a minha teoria que eu aprendia durante o semestre da faculdade em prática, de forma mais rápida, né? Tipo, normalmente as pessoas demoram um pouquinho mais para ver isso na prática, estagiando, enfim. E eu lembro que a minha primeira função, assim, dentro da empresa foi ir numa reunião de equipe e eu ia fazer a ata da reunião. Então, eu fiquei lá quietinha, com o meu computador, anotando tudo que era dito, para depois passar todo o informativo para ficar registrado na reunião. E aí, a gente brinca até hoje que dentro da empresa, se você tem um mandamento que se você faz uma coisa, você jamais deixará de fazer. Então, você faz bem- ata até hoje. E outras 1000 coisas, assim. Eu acho que dentro, principalmente numa empresa vocês familiar, exato. Principalmente numa empresa familiar, você só vai agregando coisas, né? Então, eu entrei nesse cenário. Quantos anos que eu falo, né? Eu entrei no final de 2018. Já sei fazer as contas da idade dela. Pois é, eu tinha 18 anos, eu era muito novinha. E foi realmente meu primeiro contato profissional, assim, com a área, né? Acabou que Carol entrou antes de mim. Eu entrei em Em idade, né? idade. Eu entrei, acho que eu tinha 20 anos.
Eu entrei um 19, pouquinho 20. antes. Então, Carol entrou antes do que eu, né, Carol? Mas tem Nunca fatores. a gente nunca parou pra pensar sobre isso, né, Carol? Pois é. E por isso que é bom. Eu falo que quando a gente faz esse podcast, a gente tem trazido histórias, né, de empreendedores, empresários aqui da cidade, mas que vai ser quase um documentário. Nós vamos ficar, né, com esses registros por muitos e muitos anos. E quem sabe, né, suas filhas, seus filhos, futuramente vão escutar essas histórias e falar, Pois nossa, é. lembra quando a vovó e a mamãe estavam lá? Então é muito legal, porque Sim. vocês vão trazendo novamente, né, essas memórias que às vezes estavam até esquecidas. Uhum. Carol, você falou uma coisa que é muito interessante, você aliar, né, a teoria com a prática. E dentro de uma empresa familiar, quando você já tem essa oportunidade de trazer o que você está aprendendo dentro de uma faculdade Uhum. para o seu dia a dia e muitas vezes até somar. Porque quando você é empresário que pegou a empresa dos pais, você faz as coisas um pouco no automático. E aí eu queria, Cris, que você falasse um pouco dessa conexão e do que ela aprendeu, que ela trouxe e agregou para a empresa que você acha que fez diferença. Nossa, isso até eu quero ouvir. Um monte de coisa. Ela sempre me bota assim em xeque, entendeu? Mas assim, Carol traz a juventude, traz esse gás, vamos fazer diferente. Porque a gente vem fazendo do mesmo jeito, porque sempre deu certo. Aí de uma hora para outra você fala, mas isso? Não, né? Então dá aquele choque. Mas a Carol trouxe, sim, essa modernidade, essa virada. A gente está na terceira virada de chave, eu acho, né? Porque, assim como veio da minha mãe, eu fui muito para o varejo. A minha formação era muito varejo. Era cuidar das lojas, as lojas... Só te interromper rapidinho, porque pra gente é meio óbvio, mas a minha avó faleceu. Ela é falecida desde 2003. 20 Então, anos. a minha mãe era da 21 parte de anos. varejo 22. e sua avó da fábrica. da confecção. É. E aí, como ela falou de virada, a primeira virada foi justamente a ausência da minha avó na confecção e a necessidade de alguém assumir o lugar. E aí foi quando a minha mãe entrou, Então, assim. a gente teve essa dor e eu achei que nunca ia conseguir. Aí você lembrou que você engoliu alfinetes, que teve que ir para a fábrica. E por que isso, né? Então, assim, mudou-se o propósito da minha, que a minha fase, a minha parte do bolo de fazer era vender, né? Aí eu peguei uma outra parte que seria fabricar. Então, eu tive que me especializar. A minha sorte, ó, se é que existe sorte no falecimento da minha mãe, é que eu me especializei muito. Porque como eu estava livre, fui eu que fiz as viagens, a gente se especializou muito. Eu não sei se você lembra do Capital Fashion Week, Claro. da Márcia Lima. Claro. A 2 Tempos participou do primeiro ao último. E isso E fez uma inovação, e aí é um cenário, né? Brasília não é muito conhecida pela moda. Então, as empresas como a 2 Tempos, que estão há 35 anos ou até mais, que têm fixado realmente essa questão da autenticidade, que eu acho que é o que vocês vêm trazendo todos os anos. É que a mulher se sinta bem, se vista bem para qualquer ocasião, em qualquer tempo. Seja para estar dentro de casa, seja para um almoço de família, seja para trabalhar todos os dias. Então, eu lembro dos Seja desfiles... trabalhar na tela, seja trabalhar no presencial. Exato. Eu lembro dos desfiles, né, do Capital Fashion Week, que acompanhava bastante, que vocês traziam isso. A 2 Tempos é para todas as mulheres. E isso é muito legal, porque a gente está aqui com 2 gerações que usam 2 Tempos, que vestem 2 Tempos, mas que uma tá ali no dia a dia pensando em como passar a essência da marca para frente e você que está ali por trás da fábrica. E aí, como que vocês unem essas duas coisas, né? Trazer um pouco do que está no seu coração, que você busca referências, que traz a moda para que as pessoas entendam realmente a personalidade da marca, Carol. Quando você tá com as coisas meio frescas, assim, na cabeça da faculdade, e você fica nesse anseio de colocar em prática, né? Eu tenho 2 aviões perto de mim, que é a minha mãe e o meu tio, que... Meu pai também ainda trabalha fofo. Eles ficam lá no administrativo. A Carol fica de frente pro meu pai, de lado pro Carlos O Alberto. primeiro que acreditou na 2 Tempos. Exato, exato. Qual é o nome do seu pai? Geraldo. Um grande abraço pro Beijo. Geraldo. Se hoje essa história Beijo, está pai. sendo contada aqui, Geraldo, é por conta do seu posicionamento de você ter acreditado Com na certeza. história, gerando frutos. Exato, com certeza. Então, assim, a gente já entra tentando propor algumas coisas. Na época, eu era muito novinha, assim, tipo, não tinha experiência de muita coisa. Mas o que eu tenho percebido ao longo desses anos, principalmente do ano passado pra cá, é que eu tenho sido mais ouvida, assim mesmo, sabe? Das vezes... Carol cresceu e a gente tá dando mais atenção.
Isso eu tenho que concordar com ela. E aí, o que tem faltava voto um hoje, pouco... antes ela não É, tinha. exato. Não é, Às Carol? vezes, para algumas decisões, eu sou até um voto de Minerva, assim mesmo. Minha mãe fala, não gosto disso. Meu tio fala, gosto disso. Carol, qual que é a sua opinião? Então, do ano passado pra cá, eu tenho sido colocada em lugares de... responsabilidade. Total, E eu exato. tenho que fazer uma reivindicação. Eu falo pro meu irmão que eu fiz uma filha para me substituir. E acabou que ela é do administrativo, não é da minha área. Que é, E ele no tem que me caso arranjar dele. um filho para me dar, entendeu? Eu falei pra me ele, que ele me conquistou mais, entendeu? Assim, teve mais paciência pra me ensinar, sabe? Mas eu acredito, e eu sempre falo, né? Tem esse lado da aptidão, né? Do que você gosta, da sua capacidade. E sempre tem um viés que você acaba tendenciando. Mas a parte boa é que o administrativo é um grande coração da Muito. empresa. Então, com se você tem certeza. uma pessoa de confiança, agora é tentar, que a psicóloga não vai pra fábrica, né? Não, ela não vai, não. Não Marina, vai. inclusive, beijo, Mar. Ela quer passar longe. Você vai estar aqui para tratar a mente de todos os empresários aqui dessa Não, ideia. e nem pode, né? Porque ela não pode atender familiar, então a gente Você não pode nem... atender. Exatamente. E é incrível. Marina vai ser uma ótima profissional profissional. que eu queria que ela cuidasse da minha cabeça. Ela já cuida, né, Carol? Tenta, senta lá ela na hora tenta, do na almoço verdade. e já faz uma geralzona. É. Mas aí esse fato, né? A gente brinca e fala um pouco dessa questão de família, mas como é legal, né? Porque tem esse aspecto de confiança, a empresa familiar tem seu avô, tem seu tio, tem mãe, filho, e eu acho que essa relação é muito legal. Mas tem famílias que acabam tendo esse problema. Vocês conseguem dividir muito bem o dia a dia de empresa, negócio, vida pessoal? Como é isso? Mas você quer que eu responda? Não, eu vou responder. Não, pode responder. Não, eu Conta a sua vou... visão, Você vai responda a minha. Mundo complementando. Bom de podcast é que todo mundo pode falar, tá? Exato, todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz aqui. Exato. Então, é desafiador. Eu brinco que eu moro com a minha chefe, né? É uma loucura isso. O fato de ser uma empresa familiar me proporciona uma série de liberdade, com relação ao horário também, enfim, a forma como eu vou falar, em qual momento eu vou falar, porque não tem essa coisa engessada de horário de entrada, saída, enfim. Mas é uma faca de dois gumes ali, né? Porque você, da mesma forma que você tem liberdade para determinadas coisas, também pode invadir um pouco da sua liberdade quanto pessoa mesmo, indivíduo, relação de família, enfim. Quando a gente está reunido em eventos de família, por exemplo, um almoço de domingo, que meu tio tá, meu avô tá, nunca é comentado sobre loja. Nunca. Nunca é comentado sobre empresa. Isso sempre. Exato. Sempre foi assim. E não acho que não foi nenhuma regra meio que Não, imposta, a gente assim. Acho que é foi normal. natural. Exato. Agora, em contrapartida, dentro de casa, é um pouco diferente, assim. Separar, né? Como é que há 20 minutos atrás a gente estava junto, discutindo uma coisa super importante da empresa, e aí virar a chavinha e agora minha mãe tá me passando a faca para eu passar a manteiga no pão. Tipo, ainda é uma dificuldade, assim, que a gente precisa alinhar, enfim. Algumas coisas no profissional acabam virando pessoais demais, e aí a gente acaba passando. Quem reclama muito, às vezes, também é a própria Marina, que é a pessoa que tem contato com a gente o tempo todo, 24 horas. Que tá fora desse Exato. Aqui E que não fala, é dois tempos, exato, sabe? aqui não é Amigos e empresa, vocês estão em casa, e aí acaba meio que tentando puxar a gente pra... Mas a gente já melhorou muito depois Sim. dessa. Sim. A gente melhorou muito, muito, muito. Porque Sim. hoje, como a Carol, esse é o problema. Antes a Carol não tinha voto. Agora, como ela tem voto, a gente tem mais conversado. Antes ela não tinha voto, não tinha o que se discutir. Ela mais se Discutia eu e posicionava Carlos. no que você falava mesmo. Delegava funções, enfim, e aí eu... E como assim, fazia. nós somos 3, então sempre não empatava. Agora pode ser que empate com a Carol. Entendeu? Porque fica 2-2, aí empatou. E deu ruim, né, Carol? Aí... E ela tem tendenciado mais pro lado do tio, pode ser que... Não Brincadeira. Não, e ela é verdade, ciumenta, pior tá? que É verdade mesmo. Normalmente- É dia das mães, não é dia dos tios. Então É verdade, volta aqui. Volta aqui. Me amem, vai. Carol, você e a Cris. sim. Não, mas brincadeiras à parte, essa questão do relacionamento, né? Por que que é importante? Aí eu sempre falo até que quando a gente traz esse assunto de sucessão, que eu acho que é um assunto realmente muito importante, Brasília acontece pouco a sucessão, porque muitos filhos que veem seus pais sendo empresários, talvez tenham sido empresários que sofreram muito, o comércio ficou muito difícil, então eles viam que não era algo prazeroso. E aí, Cris, eu quero saber, mesmo ela tendo, né, essa aptidão, como você fez para mostrar que o dia a dia de uma empresa, de empreender, era algo prazeroso, que gerava bons frutos e que ela podia ter essa sementinha plantada e hoje a gente vê que tem gerado A esses gente frutos. nunca conversou sobre isso, né, Carol? Você tá trazendo uma coisa nova. Foi muito natural, eu achei.
né? A Carol ter vindo foi natural. E ela veio achando o espaço dela. Engraçado, e vendo assim, botando no passado, eu também. Eu entrei para ser uma vendedora e eu jurava que eu ia montar minha academia infantil. Eu já tinha um projeto pronto. Eu só falei, olha, vou botar aqui, ano que vem eu volto com esse projeto. Tanto é que o lugar que eu tinha armado de fazer, ficou lá um tempo me esperando. E depois eu passei por uma outra fase que eu falei assim, não, vou trabalhar muito, eu já vi que eu ia trabalhar muito, vou trabalhar muito 10 anos e depois Vou vou fazer só outra coisa. ser feliz. Eu achava isso, tá? Me enganaram e não deixem te enganar. Você trabalha a vida inteira naquilo. Porque você vai Empreender vendo, é 24/7, né? entendeu? E eu acho que ela foi corajosa. Porque ela sabe o tanto que a gente trabalha, sabe o tanto que Eu não fui enganada, não, tá? Não foi, não? Não te iludiu. Não, Não, zero. Nem um pouquinho, assim. Na verdade, eu vi muito, acompanhei muito dos bastidores, né? Durante a pandemia mesmo, eu já estava dentro da empresa, eu entrei em 2018, e ali eu falei, ok, precisamos pensar fora da caixinha, porque para o nosso modelo de negócio, extremamente comprometido, né? E aí, de fato, a gente trouxe a empresa para dentro de casa, porque as reuniões eram na mesa da sala de casa, era a gente ali em videochamada com meu tio, então, enfim, foi natural a entrada, eu acho que de um primeiro momento tímida, né? De tipo, deixa eu ver o que eu posso ajudar. Isso é legal, Que tá precisando de quê? Preciso que catalogue os tecidos da fábrica. Vambora. Preciso de ajuda e não sei o que lá. E aí eu comecei também a estudar com relação à capacitação e desenvolvimento, treinamento de equipe. Então, ela que treina todo o vendedor que chega, a responsabilidade é dela. São várias. São várias funções. E é isso que a gente vê também. Acaba tendo os dois lados. Como a gente é indústria e varejo, então ela acaba... tem um pouco do que ela fazia aqui e tem um pouco do que ela fazia ali. Tem um pouco de todos os lugares, então na verdade. Tem. E aí ela vai descobrir. É o que eu falei, eu nunca imaginei que eu ia estar desenhando a minha coleção, entendeu? Nunca. Eu nem gostava muito disso. E a vida foi me mostrando e eu fui me especializando. E eu acho que isso que está acontecendo com a Carol também. Ela está se especializando. Ela foi para São Paulo agora, passou 3 dias lá para fazer uma reciclagem. A empresa bancou, né, Carol? Para que você estivesse lá. Então, isso aconteceu comigo. Né? Eu fui para a Itália, eu fiquei 45 dias lá. Sabe, bancada, a empresa assumiu, não vai, você um investimento. 45 dias você ficar fora, é muito investir em você. E daí também a importância da empresa estar aberta ao que vem de fora, porque de nada também adianta investir, né, em capacitação, em viagem, enfim, e não conseguir colocar o que foi visto do lado de fora dentro da empresa. Exato. A pessoa que foi buscar esse conhecimento. E, Carol, a gente falou um pouco, né, dessa transição de você não ter sido iludida. A gente percebe hoje que os jovens têm muita vontade de empreender, mas não sabem por onde começar. Você fez o caminho, né, de ter uma empresa já dentro da família, cursar administração e se envolver no negócio. Mas, apesar dessa parte, né, técnica que você teve de capacitação, a experiência do dia a dia foi o que foi despertando realmente as suas aptidões e o que você gosta mais. Com certeza. O que você falaria para os jovens que não têm essa experiência que você tem dentro de casa, para eles começarem? Porque a administração tem muitas possibilidades, não só trabalhar para os outros, como também criar, né, sua própria empresa. Mas o que você falaria para eles que, assim, ainda tão jovem e que já está assumindo papéis tão importantes numa empresa? Então, eu tive um grandíssimo privilégio, né, de ter uma empresa para, enfim, abrir portas, assim, de forma tão fácil e acessível para mim, né? Eu já convivia com a 2 Tempos antes mesmo de pensar em cursar administração. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, com meu tio, é uma rede de relacionamento muito bem estruturada, assim. Eu acho que o empreendedor hoje, que tem contato, que tem acesso a uma informação mais segura, ou acesso a uma pessoa que pode confiar para pegar alguma informação, porque não adianta, a gente não vai saber de tudo, entendeu? Eles não sabem de tudo. Eu ainda mais nova, entrando na empresa, eu tinha muito essa ideia de, tipo, não, minha mãe e meu tio vão resolver tudo, eles sabem de tudo. E, na verdade, o que eu aprendi muito é que coisas muito simples, assim mesmo, de dúvidas, por exemplo, de contabilidade, o meu tio não hesita em pegar o telefone e ligar para o computador para perguntar. A minha mãe está com dúvida sobre alguma coisa com relação a um ponto ou um funcionário específico, ela vai e liga para alguém que pode informar melhor. E isso é muito legal, né, Cris, que a Carol está citando, porque a gente está numa casa onde empresários se reúnem
e compartilhar. Acho que é o que eu mais ouço aqui, é essa troca. Como é para você? Primeiro, como mulher, onde a grande maioria aqui é homem, apesar de termos mulheres maravilhosas aqui na CDL, mas você trazer um pouco dessa sua essência e dessa troca. Como é para você? O que a Carol falou, trazendo agora para sua geração, que esse relacionamento não tinha tanta informação na internet, né? Então, relacionamento faz toda a diferença. Toda. Você falou uma coisa. A gente era do presencial. Então, nós aprendemos a ser do presencial. Então, se você quiser saber de alguma coisa, você tinha que ligar ou marcar um almoço, um jantar, um encontro. E isso a CDL faz. Ela encontra. Hoje mesmo a gente está aqui, eles estão arrumando um evento lá embaixo para encontrar. É um evento do final do mês, né? Que eles fazem todo mês. E é isso. Isso faz a diferença. E Carol, para ela é uma grande surpresa. Essa geração fica de cara com a gente, que a gente pega o celular para ligar. Ela como faz ligação. Exato. É o aparelho que serve para isso. Né? A gente usa o celular para ser um aparelho telefônico. A geração dela não. Manda mensagem e fica esperando. A gente não tem esse tempo. Eu quero saber se ele pode me dar a resposta. Pelo tom de voz dele, eu sei se ele vai tá a fim de me ajudar mesmo ou não. E não por uma simples mensagem. Essa é a minha geração. A geração da Carol já não é assim. E eu percebi isso agora. Agora mesmo, em janeiro, foi a primeira viagem que a gente fez juntas pela empresa. A gente foi para Nova York e a gente foi para a NRF, que é isso, é ver o futuro, é ver o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 anos. Aquilo que você fala, não, isso eu nunca vou ter e tá com ele, ano que vem você tá com ele. Coisas que a gente, há 2 anos atrás, não acreditava, a inteligência artificial aí. Olha, tá. Isso, exatamente. E isso para ele já está ultrapassado, já é outro lá na frente. A gente já tem que estar com isso dentro da nossa empresa. Só complementando o que a minha mãe falou sobre a questão de relacionamento mesmo, de evento, né? Eu nunca nem falei sobre isso pra você. Adorando esse podcast exclusivo. Mas eu lembro que eu entrei na empresa muito tímida ainda, tentando ver. Eu também danço, eu sou dançarina profissional, faço parte de um grupo de dança. Uau. Então, assim como minha mãe também, dança? eu danço danças urbanas. É um grupo de danças urbanas aqui de Brasília. Adoro dança. Não, e eles estão fazendo o tema do podcast. Eles estão fazendo uma apresentação fantástica. Esse mês todo, né, Carol? Na verdade, a gente vai fazer um espetáculo sobre a construção de Brasília, na visão dos candangos, de quem de fato construiu. Então, assim... E que tem tudo a ver nesse lugar legal. que a gente tá, porque aqui dentro da CDL, nós temos pessoas que são dessa época, que trazem histórias. Teve gente que veio junto com o JK. Isso. Tem história aqui de gente que dormiu dentro de caixa d'água na construção de Brasília. Pois é. Então, é trazer essa história. Que legal, Carol. Exato. Isso em dança, tá? Muito legal. Elas estrearam agora, vai ficar o mês inteiro. Vá assistir. A Capital. É esse mês de maio. Então, pronto. Tá marcado. já usamos aqui para divulgar o espetáculo. Exato. E assim, o que eu queria dizer é que eu também fico muito dividida entre a minha paixão, né, que é a dança, e a empresa, no caso, né, que é uma paixão ligada a questões afetivas, mas por uma outra vertente, assim. E eu lembro que depois de ainda tentar entender se eu ia mais pro lado da dança ou se eu ia realmente focar nas questões da empresa, eu lembro muito de um evento que a gente foi, eu nunca nem falei com você sobre isso, tá? Que a gente foi num evento, enfim, e a minha mãe não conseguiu atravessar o salão do evento sem ser parada pelas pessoas. E eu assim, gente, tipo, as pessoas conhecem a minha... Por que tá todo mundo parando minha mãe? Por que as pessoas estão falando? E as pessoas vinham falar com uma certa intimidade e outras pessoas com um ar de admiração. E eu atrás, assim, ela, essa aqui é minha filha, Oi, eu assim, mãe, você conhece muita gente. Minha mãe é famosa, exato. Nesse dia deu uma virada de chave pra mim, assim, do tipo, uau, tipo, tem uma carga aí, tem uma história aí por trás. Um valor, tem um valor por trás. Tipo, não é só, aqui ela não é a minha mãe, aqui ela é Cristiane Moura, que é referência em algumas coisas. Que referências são essas? E aí eu acho que foi uma das viradas de chave que eu tive, assim, pra começar a olhar a empresa de uma outra forma, entendeu? Que legal, Nunca tinha falado. Admiração. Olha, esse momento do Dia das Mães. O olhinho da Cris tá brilhando. Gente, esse podcast Eu nunca tinha pra comentado isso. sobre isso, tá, gente? É informação fresca. A gente fala pouco sobre essa relação. E o que eu acho legal, né, e que foi uma ideia sensacional, inclusive, parabenizar o Lucas por ter sugerido essa ideia da Carol também estar aqui. Valeu, Lucas. Obrigada. De trazer um pouco, né, nesse especial do Dia das Mães, uma história tão viva e tão legal. Porque, Cris, muitas vezes
essa admiração dela, né, que ela tá dizendo aqui agora, não é vista por você, assim como eu tenho certeza da admiração da sua mãe por você, pelo que você construiu, pelo que você assumiu. E por você, imagina, o que sua mãe pensava de minha filha tão nova foi vender o que eu produzia. Então, assim, E não isso teve a oportunidade, né, de escutar o que eu escutei aqui agora. então, isso é eu vou chorar aqui no meio do podcast, gente. É Dia das Mães, vai todo mundo chorar. Cris, como é pra você, né, escutar isso da sua filha e saber que o que você faz tá fazendo diferença? Ai, é difícil, né? Porque, assim, a gente sempre pensou no... Qual era o propósito da Dois Tempos, né? Eu lembro quando minha mãe faleceu, eu nunca imaginei que iam querer que eu me colocar na parte de confecção. E eu lembro que quando a gente sentou, que minha mãe teve um ataque fulminante, a gente estava de férias, então foi algo... Ela não ficou doente, não. Ela estava bem zaça, a gente tinha acabado de dar caminhada na praia e ela faleceu. A gente esperando ela para almoçar. E faleceu nas minhas mãos. E a gente chegou na segunda-feira e ela faleceu um domingo. Então a gente chegou na segunda-feira, enterrou minha mãe, aí veio a terça. Aí na terça tem né? Aí meu pai, eu já estava, sabe, vamos terminar isso daqui, não dá mais, vamos fechar. Meu pai, não. O que a gente vai fazer? Nós temos aí 50 colaboradores. Vai parar? Não, você consegue. E aí foi até que a gente falou, você consegue, né? E aí meu pai, como assim? Consigo o quê? Meu negócio é lá, o varejo. Você consegue. E aí meu pai, mais uma vez, junto com meu irmão, Carlos Augusto, apostaram. Você consegue, vai que você consegue. E a gente já veio aí. Minha mãe pegou até quanto, Carol? Pensando em data, eu nem sei mais. Tem mais, na verdade, tem mais tempo que você está dentro da empresa do que a vovó esteve. Ah, pois é. Eu nunca tinha feito essa conta. E aí, vendo a Carol, que também tá difícil. Gente, o comércio não é o mesmo. Moda, a gente está falando de moda, né? Que eu estou concorrendo com o mundo. Antes, há 2 tempos, era o bom ponto. Você tendo um bom ponto. E você está concorrendo com todo mundo. E é todo mundo de todos os níveis. De todo o mundo. Chega as roupas na sua... Então, as dificuldades são enormes. E aí vem a mudança. A mesma coisa. Como assim? Eu não tenho? E aí vem a Carol com quase... Eu não sei quantos anos, acho que eu tinha mais de 30, porque minha mãe faleceu, você tinha 3 anos. Você tinha 33 anos. Ela tinha 3 anos quando a minha mãe faleceu, eu não tinha nem minha outra filha, né? Então, eu ainda tinha uma criança para cuidar. E uma coisa eu sempre fiz, se eu tiver que te dar um conselho, faça exatamente o que eu fiz. Eu nunca levei minhas filhas para dentro da minha fábrica. Elas não sabem o que é cheirar o pozinho, não tem isso. Eu ia dar mamar para as minhas filhas, nunca deixei. Elas mamaram até 1 ano e 3 meses, mas eu ia em casa, dava mamar e voltava para minha empresa, sabe? Minha filha, até mais nova, falou uma coisa esses dias, que ela ficou chocada, que é a psicóloga. Então, falando, meu Deus, é por isso que eu sou... Como é que eu não sou tão mais louca do que eu sou, né? A minha filha, mãe, você acredita que fulana passou só 3 meses com a filha? Não sei... Licença maternidade. Licença maternidade, né? E só ficou 3 meses, não ficou o tempo integral. Aí ela, mãe, quanto tempo você ficou? Quanto tempo? Nenhum dia. Não. Eu ainda fiquei, porque eu fiz cesárea com a Carol. Eu fiquei nem 20 dias em casa. Acho que eu fiquei 17 dias em casa. Doida. Isso é porque eu fiz cesárea. E eu não tinha minha mãe, porque com a Carol eu ainda tinha minha mãe para me ajudar. Mas com a Marina, não. Então, eu falo até, a Marina, eu tive que aprender tudo. A dar banho, porque quem dava era minha mãe. Minha mãe se mudou. Ela resolveu fazer uma agora casa. sim, né? Já que é Dia das Mães, eu preciso dizer que eu, na verdade, não sou a filha mais velha da minha mãe, né? Há 2 tempos é a filha mais velha da minha mãe. E assim, de dedicação de tempo, energia, não sei o que lá, é isso. Tipo assim, a minha mãe respira, vive pela empresa, assim. É uma loucura. Isso, amor. Isso Talvez mágoa. seja mágoa. Talvez seja um pouco de mágoa. Mas, e como isso, né, a gente traz um pouco disso, porque quando uma criança está crescendo, às vezes a gente não entende muito, e você é muito dedicada a uma empresa, e aí vem a segunda filha, né, onde você consegue já ver qual que muda um pouco, mas para mim o mais admirável é ver o que você se tornou olhando para o que sua mãe fez. Então, isso é sensacional, né? A gente fala, nenhum pai, nenhuma mãe, no especial de Dia das Mães, nenhuma mãe erra querendo errar. Né? Você deu o seu melhor como mãe e deu o seu melhor na empresa. E hoje você tem uma filha incrível dentro da empresa que é uma outra filha, né? E você falou uma palavra que eu tenho uma filha incrível mesmo.
sabe? Ela é incrível. Ela é incrível de ideias, ela sempre foi muito madura. As pessoas falam que ela é parecida comigo, mas eu acho ela muito melhor do que eu. Sim. Eu, com a idade dela, não fazia o que ela faz hoje pela empresa, sabe? Não tinha essa maturidade e nem até o profissionalismo. Eu simplesmente, a minha função é essa, eu estou fazendo. Hoje, não. Ela tem, com a idade que eu tinha, ela tem poder de decisão, entendeu? Então, se ela já é um monstro hoje, ela vai detonar daqui para frente. Ela vai levar 2 tempos para outro tempo. É isso, é tipo Nossa, isso tomara mesmo. que eu tenha forças pra fazer isso, sim mesmo. Porque a galera, né, enfim, é difícil. E aí, como quando a gente fala dessa parte de dividir, né, maternidade com empresa, enfim, ainda mais no especial Dia das Mães, eu digo, a minha mãe sempre foi muito dedicada a 2 tempos, mas ela nunca foi ausente como mãe dentro de casa. Assim, minha mãe tava cansada do dia inteiro e a gente ia brincar de fazer cabaninha em casa. A gente sempre teve a parte lúdica dentro de casa muito presente. Ainda mais 2 crianças sendo criadas numa época que não tinha essa coisa do digital o tempo todo, então tudo era muito lúdico. Por isso que a gente brincava de imitar a minha mãe trabalhando, imitar isso, fingir que é isso, não sei o que lá. Então, Criar, né? eu acho que a gente... muito. A Carol exato. é muito criativa, a Marina é muito Mas criativa. muito por conta da influência da empresa, que é criar o tempo inteiro, não só pelo empreendedorismo, mas pelo ramo que a gente faz, que é criação, enfim. Minha mãe faz modelo novo, chega novidade nas lojas toda semana. E Isso é tudo surreal, feito isso Uma em cabeça- Brasília. isso é loucura. Tipo, Pra cada cabeça modelo... de estar ali pensando o tempo inteiro e trazendo inovação, Exato. tecnologia, conforto, tudo junto. Nossa, E a gente fez uma campanha agora para o Dia das Mães que ficou... E a gente nunca tinha feito. Carol já está há 4 anos, Carol, na empresa? não, mãe, eu tô há 6 anos na empresa. Meu Deus, há 6 anos. Pois é, e a gente nunca fez uma campanha do Dia das Mães juntas. Essa foi... Veja, eu sei que já passou o Dia das Mães, mas dá uma olhada que a gente fez tal mãe, tal filha. A gente quis Ficou brincar com muito essa da legal. admiração. A gente, pela primeira vez, há 2 tempos já teve no passado uma linha infantil, que era 2 tempinhos. Enfim, minha mãe era recém-chegada na empresa também, e muito, muito novinha. E a gente resgatou um pouco do que a gente fez há bilhões de... A gente, né? Eu nem existia, mas enfim. Do que há 2 tempos fez há muito tempo atrás. E agora a gente trouxe pro Dia das Mães, que é uma coleção infantil. Olha, eu E nunca pra fiz filha roupa usar infantil. junto com a mãe, assim. E agora eu tô com uma coleção que ela é igual, é tal mãe, tal filha. Eu fiz a mãe e a roupa igual da filha. E é para criança, tem para adolescente? Criança. Criança. Lucas, você tem que filmar isso, Lucas. 4, 6, 8 e 10 anos. Entendeu? Com a mãe adulta. Ai, gente, que A coisa mais campanha linda. ficou incrível. Ficou bem Dá legal. uma olhada aí no nosso Instagram pra E você ainda tá ver. disponível, mesmo tendo passado? Tá. por- Se tiver estoque, é isso, né? Porque a galera deve E ter se deu corrido pra... certo, eu quero continuar. Ficou muito lindo. Foi sucesso total. E ainda fiz eu e Carol, tal mãe, tal filha. Vestindo a mesma roupa ou não, mas tal mãe, tal filha. Gerações diferentes, vestindo de maneiras diferentes o mesmo produto. Exato. E a gente trazendo, né, esse lado de gerações, eu sempre recebo aqui no meu WhatsApp uma sinalização do tempo de podcast. A gente já está Tá bom, há beleza. mais de 40 minutos. Meu Deus conversando. do céu. Não, mas eu não quero acabar. Eu nunca quero acabar, na verdade. Mas caminhando assim, né, pro final, você trouxe esse aspecto, Cris, de gerações. Quando você enxerga, né, a sua filha, que é uma outra geração, e você está no meio de 2 gerações, a que você colocou no mundo e que está levando um pouco do seu legado, e o que a sua mãe trouxe e o que o seu pai trouxe, falando de Dia das Mães. Como você se sente sendo o meio dessas 2 conexões de geração e o seu papel e a importância de trazer o legado da sua mãe e deixar um legado para sua filha? Ufa, não sei nem te responder tanta coisa. É muita responsabilidade, mas é vivido. É gostoso. Eu falo, eu saio da minha casa todos os dias muito feliz. Eu amo o que eu faço. E volto para almoçar. Eu almoço em casa todos os dias. Todos os dias eu estou sentado, meu marido, quando ele está em Brasília, Carol e Marina. A gente almoça junto todos os dias. Então, uma coisa não atrapalha a outra. Elas só se completam. Então, seus sonhos têm que ser realizados, seja você mãe, seja você avó, seja você filha, realize seus sonhos. Seja com tudo isso junto.
dá para fazer, sabe? A gente consegue, mulher consegue. Mulher consegue fazer tudo, botar o bico na chupeta, levar para passear, ir junto. Brincar de cabaninha. Brincar de cabaninha e depois estar chorando junto com o namorado, sabe? Que daqui a pouco pode ser um marido. Eu falo, eu quero ser uma avó. Eu quero ser uma avó ainda com energia. Então é isso, é viver cada dia intensamente, né? É viver cada dia com energia, com vontade, com sorriso no rosto, com positividade. Acho que se eu tiver que dizer, é isso. E estando em família é mais ainda. Carol, e momento, eu falo que é não fazer sua mãe chorar, mas se, diferente do que sua avó não conseguiu falar para sua mãe, você já falou um pouquinho, mas se você pudesse trazer, né, o que realmente está no seu coração e do que sua mãe representa para você. Olha, a gente vai crescendo e aí a gente acaba enxergando a figura materna de uma outra forma, né? Hoje, eu que sempre fui muito cuidada pela minha mãe, sinto às vezes a necessidade de cuidar dela, né? Então, eu acho que além, obviamente, da admiração profissional, né, que eu tenho e de referência, enfim, de exemplo, eu acho que há em mim uma necessidade de trazer ela mais pra ela, assim, sabe? Eu acho que a gente, quanto filho, a gente precisa, enfim, sinalizar mais e engrandecer mais as qualidades que pra gente foram referência durante a vida toda, né? Então, eu acho que ter a oportunidade de ter o contato profissional com a minha mãe, assim, no dia a dia, e enxergar também que essa mulher é um ser humano que tem suas fragilidades, que tem seus medos, suas inseguranças, me mostra que a vida não é cor-de-rosa, ela não é perfeita, mas que existe uma rede de apoio para apoiar mesmo. Então, ontem mesmo em casa a gente teve a oportunidade, aconteceu uma coisa na empresa e a gente falou, a gente teve a oportunidade de ir em casa, se abraçar e falar, mãe, calma, a gente vai dar conta, vai dar um jeito, a gente vai resolver. Então, eu acho que o que eu levo agora da nossa relação é essa parceria mesmo. De não eu contar com que ela resolva, mas pra gente conseguir resolver junto, sabe? Eu acho que é por aí. Hoje é resolver juntos. Ontem era resolver por ela. Hoje é resolver junto. Resolver com ela. Ó, eu falei que eu ia chorar nesse podcast, mas é assim que eu gosto. Dia das Mães é assim, a emoção. E Cris, sei que você já tá meio emocionada, mas se você pudesse, né, ter falado para sua mãe o que ela significou para você em relação à empresa, porque hoje é um legado, né, independente dela já ter partido, mas esse legado que ela deixou, que tá aqui com um lindo fruto, que é a Carol. Na verdade, eu falaria assim, mãe, eu queria ter deitado mais no seu colo. Cuidado mais. Eu queria ter aproveitado mais a minha mãe, porque eu estava num processo de construir, fazer, trabalhar, construir. E eu achei que eu ia ter minha mãe para sempre. E a gente não tem as pessoas que a gente ama para sempre. E eu falo para todo mundo, beija a tua mãe, abraça a sua mãe, porque pode ir embora a qualquer momento, entendeu? E é a qualquer momento mesmo. Então aproveite os bons momentos da sua vida, pergunte tudo para tua mãe, porque acabou que eu não tive muita referência. Não tenho essa referência, porque minha mãe não dá para me dizer, né? Eu pergunto muito para as minhas tias, enfim. Esses dias que eu descobri que minha mãe tinha feito a roupa de casamento dela, então são coisas simples que eu não tive tempo de perguntar para minha mãe. Eu até falo, leve a sua mãe no médico, porque eu nunca levei minha mãe no médico. Eu nunca acompanhei minha mãe, porque minha mãe faleceu com a minha idade, com 56 anos. Então ela faleceu muito nova, não precisou de mim. Então leve, porque isso faz parte da sua história. Ou então viva o que tiver que viver. Foi maravilhoso, sabe? Minha mãe hoje deve não estar me ajudando num outro plano. Isso eu acredito. E muito orgulhosa. Aí eu já não sei. Eu tenho certeza, Cris, porque assim, trazendo, né, um pouco da racionalidade para tanta emoção, você superar, né, você junto com todos os seus colaboradores e colaboradoras, inclusive parabéns a todas as colaboradoras da Dois Tempos, que são mães, parabéns por esse dia, e você, né, que passou por tantas fases, você citou a época lá que vocês iniciaram, que foi no Plano Collor, que virou a chave, e a gente recentemente passou por um processo que
fez o comércio e o varejo ter que ressignificar muitas coisas que foi a pandemia. Então, eu tenho certeza que, independente da sua mãe ou de qualquer pessoa, enxergar o que você fez e o que você ainda faz, que é exatamente o nome desse podcast, Gente que Faz. O que você faz pela empresa é grandioso. Então, parabéns por esse legado, parabéns por essa filha incrível e profissional Obrigada. incrível que você criou. Obrigada. Carol, parabéns por essa história, que você continue inspirando os jovens, seja através do seu trabalho ou através da sua dança, que mais pessoas possam se conectar com elas mesmas, né? E, Cris, para a gente encerrar, uma mensagem que você deixa para as mães que, assim como você, tem que se dividir entre esses papéis e que sempre vem um pouquinho daquela culpa. Será que eu estou sendo mais empresária do que mãe? E vice-versa. Então, um recado que você deixaria para essas mulheres. Eu escuto muito isso que você falou. Eu me dou muito para cá. Hoje a gente tem 57 colaboradores e 97% só tenho 3 homens. Então, a maioria são mulheres. E a maioria já estão separadas, então elas realmente cuidam da casa dela e fica assim, não, filho, eu já estou chegando. Ah, já tomou remédio? Sabe, assim, se dividem, né? Faz parte do nosso legado, faz parte do ser mãe, também ficar ausente. Não se culpe por isso, mas também não dê as costas para o seu filho. Ele também precisa do teu carinho. Mesmo que ele esteja lá dormindo, você chegando de tarde em casa e ele esteja dormindo, vai lá e dá um beijo nele, cobre ele, porque ele vai lembrar disso lá no futuro. A gente conversa muito lá em casa e tem coisas que as meninas falam que eu fazia que nem eu me lembrava e que estava na memória, porque eu chegava tarde, enfim, pela empresa, como você bem falou. Então, vale a pena, sim, faça o seu sonho. Você é mãe, mas você também é mulher, você também tem que viver e você vai colher aquilo que você faz com amor. Eu vivo dizendo, até nas nossas roupas está de Brasília com amor, o produto é feito com amor. Eu vivo dizendo, de onde vem a sua roupa? Eu sei de onde veio o da minha, eu sei de onde veio o da Carol. Foi feito por mães, por mulheres maravilhosas. Eu estou na 3ª geração na minha confecção. Então, eu tenho vó, mãe e filha dentro da minha confecção hoje. Então, eu sou muito feliz do que eu faço. Mães, feliz Dia das Mães para vocês. Ser mãe é muito bom. Pai nunca vai saber o que é ser mãe. E eu acho que isso é a nossa missão, é uma missão. Que lindo. E, Carol, para a gente encerrar, você é uma menina tão jovem, eu não sei se sonha em ser mãe, mas Sim. independente do seu sonho, o que você falaria para essas mães que, assim como a sua, se dedicam, empreendem e ainda têm que se dividir? Eu acho que, primeiro, parabéns para essas mulheres, porque hoje eu, não tendo ainda o contato com a maternidade, sei que precisa se abdicar de muita coisa e se desdobrar de várias formas. Não tenho nem noção do que é criar uma criança, né? Enfim. Mas eu acho que entender o porquê de estar fazendo, qual é o propósito de você estar tão dedicada à empresa, ao trabalho, enfim. E transformar isso em amor para o que você vai deixar para os filhos. Eu acho que eu vi muito isso sendo feito pela minha mãe, assim. Ela chegava tarde, à noite, mas não era trabalhar por trabalhar, ou trabalhar pelo dinheiro, era trabalhar para a gente conseguir ter alguma coisa legal para fazer depois, ou conseguir estruturar a casa. Minha mãe, enfim, se separou do meu pai, a gente era muito novinha. Enfim, sempre foi a provedora do lar dela, sabe? Então, primeiramente, parabéns pela coragem, porque não é uma missão fácil, não é, acredito eu que não seja, mas eu acho que trazer com amor, a mesma dedicação do trabalho, o amor para dentro de casa. Eu acho que talvez seja por aí. Se é que eu tenho lugar de fala nisso, tá? Porque eu realmente não tenho experiência na maternidade ainda. Mas como filha e trabalhando na empresa com uma mãe, com certeza será uma mensagem até para as próprias mães de como uma filha se sente nessa divisão. E eu tenho certeza que quando for a hora você será uma mãe maravilhosa. Ai, tomara. E que seus filhos e suas filhas continuem esse legado da Dois Tempos, como você mesmo falou, Cris, de Brasília, com amor, com carinho. E necessita, né, disso. Hoje, no mundo tão digital, esse contato, esse
carinho, esse afeto faz toda a diferença. Então, que vocês continuem trazendo essa história, que vocês continuem crescendo. A gente falou pouco da empresa, mas eu quero trazer, a gente falou um pouco mais desse relacionamento de vocês, mas depois eu quero trazer novamente um episódio com vocês pra gente conhecer um pouco mais, falar um pouco mais realmente da produção, de como vocês se inspiram, dos próximos passos, essa inovação, uma nova fase. Então, conte com esse lugar, esse espaço é de vocês, para que empresárias lindas, incríveis como vocês tragam um pouquinho da história. Muito obrigada. Obrigada. Lucas, hoje eu não vou falar que foi você que mandou interromper, para você não ficar como chato da história. Mas que episódio gostoso. E eu vou falar olhando para essa câmera com essas duas mulheres incríveis na tela e agradecer a sua audiência e falar. Se você assistiu esse podcast, compartilha com mais alguém, porque com certeza alguma chavinha foi virada aí na vida de tantas empresárias, de tantos empresários. Temos aqui 2 gerações de uma empresa que há 35 anos tem feito história aqui no Distrito Federal. Muito obrigada e até o próximo Muito episódio. obrigada. Tchau, tchau.